Olá, meninos e meninas, homens e mulheres, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, que esse conteúdo possa estar te ajudando de alguma forma. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Ansiedade é você estar ansioso por algo. Ou seja, estar ansioso é normal. A ansiedade se torna até útil no nosso dia a dia, porque nos mantém alerta e nos mantém vivos, nos mantém sempre dispostos. E estar disposto é bom, estar sempre alerta é bom. Só que existe um problema aí. Estar ansioso demais e o tempo todo se torna complicado, porque nos mantém pessoas inseguras. E pessoas inseguras neste mundo que está muito atribulado é meio que complicado. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que nos mantém alerta e que a cada dia vai nos proporcionar melhor perfeição naquilo que a gente faz. Porque se você está ansioso, significa que você está buscando melhorias. Mas existe a ansiedade exagerada, que é você estar ansioso o tempo todo, estar inseguro o tempo todo. E ansiedade generalizada é um tipo de transtorno. Existe a ansiedade comum, que é você estar ansioso por alguma coisa, devido à correria do dia a dia e devido à normalidade do nosso corpo. Mas a ansiedade generalizada já é um tipo de transtorno. Você já está com um transtorno psicológico aí. Quando você está muito ansioso, você está aflito, essa ansiedade te traz problemas. É uma ansiedade de transtorno, você está com um transtorno de ansiedade. Como você percebe que a ansiedade está se tornando um transtorno? Quando essa ansiedade começa a te atrapalhar no seu dia a dia. Por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, você está tão ansioso, que você não consegue falar nada. Você deve estar ligado aí, porque você pode estar desenvolvendo transtorno de ansiedade. E existe vários transtornos de ansiedade. Como, por exemplo, eu anotei aqui para falar um pouco sobre vocês. O transtorno de pânico. Quando você está tão transtornada que você começa a ficar em pânico. Você não consegue ficar em um lugar sozinha, você começa a ficar suando, você consegue ouvir vozes, você consegue ver coisas. Isso é transtorno de pânico. Você fica totalmente em pânico. E existe o transtorno específico, que você vai ficar transtornada ou transtornado em alguma atividade específica. Por exemplo, quando você vai jogar bola, você fica tão ansioso para não errar, para seus companheiros não ficar com birra de você, que você acaba ficando paralisado. É um transtorno específico. Quando você vai praticar alguma atividade que você fica paralisado ou que você não consegue praticar aquela atividade, ou você simplesmente começa a desenvolver coisas que não é específica para aquela atividade. Existe a fobia social, que é um tipo de transtorno que você não consegue se relacionar com as pessoas. Você não consegue falar para um monte de pessoas, você não consegue se relacionar com pessoas. Isso é um tipo de bloqueio social, ou seja, um tipo de fobia social, ou seja, um transtorno de ansiedade. Também existe o transtorno obsessivo compulsivo, quando você está tão obcecado por alguma coisa que você fica repetindo aquela coisa, aquela atividade várias vezes. Por exemplo, limpar a casa, um transtorno obsessivo de limpeza. Você limpa, por mais que aquele objeto está limpo,
você ainda consegue ver sujeira naquilo. Então você começa a limpar, você começa a limpar, começa a limpar e você não para mais. Por exemplo, quando um tipo de transtorno obsessivo, toque, você não consegue ver nada fora do lugar, 1 centímetro a mais ou a menos fora do lugar, você tá ali arrumando o tempo todo. Você não consegue ver uma coisa fora do lugar. Tem que pôr tudo em fileiras ou tudo bem organizado, do menor para o maior, cores por cores. As cores primárias, por exemplo, depois as cores secundárias. Isso é um tipo de transtorno de ansiedade, que é a ansiedade obsessiva compulsiva. Existe também o estresse pós-traumático, a ansiedade. Por exemplo, você passou por algum estresse, por algum trauma, e você toda vez que pensa naquilo, você começa a ficar ansioso, com medo, começa a suar e começa a desenvolver movimentos problemáticos, movimentos que você não pode desenvolver. Muitas vezes, muitas pessoas começam a se cortar, a se martirizar por um problema que ela passou. Muitas vezes problemas que ela não teve culpa, mas ela começa a se culpar por aquele problema. E também a ansiedade generalizada. Você está ansioso todo o tempo, sem motivo nenhum. Você não tá até sem nada na cabeça, mas você tá ansioso, você começa a chorar, você começa a desenvolver problemas que não têm fundamentos, coisas que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Você já tá aqui maquinando como é que você vai resolver um possível problema que nem aconteceu. Ansiedade generalizada. Peraí, Júlia, mas quanto tempo dura a ansiedade em si? O pico de ansiedade, o pico de surto? Bom, a ansiedade normal, você fica ansioso por alguns minutos, por alguns segundos, e você começa a parar com aquele pico de ansiedade. Mas existe ansiedades que você vai ficar horas e até mesmo dias ansiosos. E isso é um problema gravíssimo. As pessoas estão muito ansiosas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa sim procurar um médico. A gente precisa sim conversar sobre isso. A gente precisa muito conversar sobre esses assuntos. A gente precisa procurar psicólogos, psiquiatras para conversar, amigos, irmãos. Muitas vezes as pessoas que a gente procura para conversar acham que isso é uma besteirinha, acham que isso é uma picuinha nossa ou é um simples pretexto para chamar atenção ou que é besteira. Mas ansiedade é um problema gravíssimo que está atrapalhando muitas pessoas na sociedade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Todo mundo fica ansioso, mas a gente precisa pesquisar, a gente precisa observar quais são os tipos de ansiedade que eu estou desenvolvendo. Se eu estou ansiosa por conta do nosso dia a dia ou porque eu estou ansiosa e por conta de alguma coisa e estou desenvolvendo algum tipo de transtorno de ansiedade. Eu preciso analisar isso aí. Bom, existem pessoas do tempos passados que a gente pode tomar como exemplo que venceu a ansiedade? Sim, e eu vou falar um pouquinho baseado na Bíblia. Por exemplo, Davi foi um homem que estava constantemente ali na batalha, resolvendo problemas do reino e tal. Então ele era uma pessoa naturalmente ansioso. Então a ansiedade de Davi até certo ponto era normal. Mas chegou em um momento que ele não conseguiu, que ele teve que pedir ajuda. E ele diz assim em Salmos 13, Salmos 13, verso 5, ele diz assim: até quando eu terei que suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Davi estava ansioso, Davi estava questionando a Deus. Até quando, Senhor, eu vou ter que
suportar esse sofrimento, essa ansiedade, essa angústia, que a ansiedade também pode ser denominado como um tipo de angústia. E ele questionava até quando o Senhor. Aí no versículo 3, ele mesmo dá a resposta. Ele mesmo se põe na mão do Senhor para que o Senhor resolva o problema dele. E ele diz assim: eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Ou seja, a solução para os nossos problemas de ansiedade. Quando você se coloca nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Ele enviará pessoas para te auxiliarem nesse problema. Amigos e os psicólogos e os psiquiatras devem estar sempre informados sobre isso. Vocês devem estar sempre procurando um psicólogo ou um psiquiatra para tentar te ajudar nesse problema aí, nesse processo aí. A gente normalmente não consegue resolver nossos problemas sozinhos. E é por isso que a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda para que essa ansiedade não se transforme em uma depressão crônica. A gente precisa tomar cuidado com isso. E é por isso que eu convido você a participar dessa maratona conosco. A gente vai estar aqui no canal falando sobre todos os tipos de ansiedade, sobre os cuidados que a gente deve tomar, sobre como a gente pode paralisar os picos de ansiedade. Então a gente vai estar falando aqui no canal, a gente vai falar sobre todos os processos, todos os tipos de ansiedade, como a gente deve se comportar diante de um surto. Então é isso que a gente vai trazer aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe para pessoas que estão precisando, porque muitas pessoas estão precisando desse tipo de conteúdo. Se você gostou do conteúdo, comentem, fale aqui nos comentários abaixo qual é o tipo de ansiedade que você está passando, se você está em algum desses estágios que eu falei aqui para você. E se você quer saber sobre o assunto, comente aqui no canal. Comente também o que você gostou e o que você não gostou no vídeo, no que eu preciso melhorar. E se vocês estão dispostos a estar comigo nessa batalha contra a ansiedade, contra a depressão também. Meus amigos, eu espero que esse vídeo possa ter trazido algum alívio para você, que você possa estar se tratando, buscando ajuda. E se você quiser continuar nessa maratona conosco, escreva aqui no comentário, dê o like, como eu já falei, e compartilhe. Por favor, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso canal. Compartilhe o link para que as pessoas possam chegar até o canal através do seu compartilhamento. Não compartilhe o vídeo, porque se você baixar o vídeo e compartilhar, as pessoas não vão chegar ao nosso canal e não vão receber a ajuda que estão precisando. Então, se você quer ajudar também pessoas que estão passando por esse mesmo tipo de problema, compartilhe o vídeo, por favor, e indique o nosso canal para as pessoas que estão precisando no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Compartilhe para que mais pessoas possam compartilhar desse conteúdo, para que novas pessoas possam também estar sendo ajudado. Um beijo, obrigada por assistir até aqui, e se você assistiu até aqui, compartilhe. Um beijo e tchau, tchau.